Olá, hoje é dia de conferir os destaques da semana entre os julgamentos que ocorreram no plenário do Supremo Tribunal Federal. Aqui, é claro, na TV Justiça. Plenárias está começando agora. E hoje os principais momentos das sessões dos dias 19 e 20 de agosto de 2015. Karina, essencialmente um grande tema em debate durante toda a semana no plenário do STF. Sem dúvida, Cadu. Na verdade, um tema que foi abordado na quarta-feira tem uma relação direta com o que começou a ser julgado na quarta e teve a apresentação apenas do voto do ministro relator Gilmar Mendes na quinta-feira. Porte de drogas para consumo próprio deve ser considerado crime ou não? Essa matéria deve ser disciplinada pelo direito penal ou não? O ministro Gilmar Mendes, durante o seu voto, ele frisou bem essa preocupação e era essa a pergunta que se pretendia responder num recurso extraordinário de um condenado que, cumprindo pena, foi pego com 3 gramas de maconha e aí aplicado as penas do artigo 28 da Lei de Drogas. E a questão é, ele buscava de uma certa forma, aqui no Supremo Tribunal Federal, numa arguição de inconstitucionalidade de forma incidental, ou seja, tentando nesse recurso extraordinário, alegando a inconstitucionalidade desse artigo 28, em razão de ferir os direitos da personalidade, como o direito à intimidade, à vida privada, o direito penal não poderia alcançar esse uso para consumo, esse uso de droga para consumo próprio. Ele tentava reverter aquela condenação que foi confirmada pelo Colégio Recursal nos juizados de Diadema, no estado de São Paulo. Essa discussão, com o voto do ministro Gilmar Mendes, tomou quase toda a sessão da quinta-feira, que ao finalzinho houve um pedido de vista do ministro Edson Fachin para melhor estudar o caso, para poder retomar o julgamento acerca dessa descriminalização do porte de drogas para o consumo próprio, em foco, portanto, repita-se, o artigo 28 da Lei de Drogas, que é de 2006 e que se alega incompatível com a Constituição, e logo em seguida houve o julgamento também de um outro caso, que envolvia a constitucionalidade ou não das audiências de custódia fixadas e firmadas num provimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, junto com a presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, junto com a corregedoria deste próprio tribunal, que determinava nesse provimento conjunto a apresentação no prazo de 24 horas de todas aquelas pessoas que foram presas em flagrante delito a uma autoridade judicial competente. A alegação, no caso, numa ação direta de inconstitucionalidade, era de que essa matéria não poderia ser regulamentada, vamos dizer assim, por esse ato normativo estadual, e sim apenas por lei federal elaborada no âmbito do Congresso Nacional, já que tratar de processo, e aqui no caso seria processo penal, seria competência privativa da União nos termos do artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Esse argumento foi superado, como a gente vai ver, pelo plenário, ficando vencido apenas o ministro Marco Aurélio. Então, 2 grandes temas. O tema em relação ao porte de drogas para uso pessoal ainda não foi finalizado, mas a audiência de custódia também foi determinada pelo ministro Gilmar Mendes ao finalzinho do seu voto, dizendo que essas pessoas que seriam presas, elas deveriam ser, de uma certa forma, apresentadas imediatamente a uma autoridade judicial competente. O que é essa audiência de custódia? Na verdade, os ministros disseram uma audiência de apresentação. A sugestão do nome, da nomenclatura, foi dada até pelo ministro Celso de Mello. Então, 2 grandes temas, matéria penal, direito penal, é o tema do plenárias dessa semana. Karina, vamos aproveitar e falar a respeito de um tema que é muito recorrente no plenário do Supremo Tribunal Federal, porque a sessão plenária da quarta-feira, essencialmente, a Karina inclusive destacou pontos importantes da sessão plenária da quinta, e esse julgamento em relação ao porte de drogas, ele começou na quarta-feira, só que nós não tivemos o voto do ministro relator Gilmar Mendes. Tivemos o relatório e muito tempo da tribuna para a sustentação oral de representantes do Ministério Público e também de advogados. E aí vem aquela figura velha conhecida nossa do amicus curiae, no caso, amicus curiae, porque foram vários representantes de entidades interessadas em prestar informações à Corte, ou seja, amigos da Corte. Vamos falar um pouquinho a respeito disso, Karina? Embora seja um recurso extraordinário e a alegação de inconstitucionalidade seja no âmbito difuso,
os ministros do Supremo acabam também estendendo essa possibilidade de participação de associações e de legitimados que poderiam contribuir com os debates e as discussões em um tema que poderia ser considerado técnico, vamos dizer assim. Nesse caso, na quarta-feira, como você disse, houve a sustentação oral, como de fato sempre acontece nos recursos, a possibilidade do recorrente, pelo seu defensor, trazer os argumentos que foram, os principais argumentos que foram traçados para a propositura do recurso extraordinário. Depois falou o Ministério Público, para quem não deveria ser descriminalizada o porte de drogas para consumo próprio. Falou, inclusive, o Procurador-Geral da República. Mas ele também é Ministério Público, então o Ministério Público falou 2 vezes. O Procurador-Geral da República se manifestou como custos legis, como fiscal da lei e necessária a atuação do Ministério Público nessas ações também. E logo em seguida, foram abertos, o microfone da tribuna foi aberto para os amigos da Corte, em que nós tínhamos 6 representantes a favor da declaração da inconstitucionalidade do artigo 28 e outros 5 defendendo a constitucionalidade do artigo 28, ou seja, pela manutenção da criminalização desse porte pelas razões que foram abordadas. E as razões eram as mais diversas, não é? Para alguns haveria, sim, a violação dos direitos da personalidade, para outros o direito penal tem que alcançar, inclusive, esses usuários, porque se não tem, se existe usuário, existe o traficante que municia esse usuário, e aí estariam em xeque também os riscos à sociedade, à coletividade. E eu me lembro, durante o julgamento, logo depois dessas sustentações todas, a sessão acabou sendo suspensa e o voto do ministro Gilmar Mendes proferido na quinta-feira. E o ministro Gilmar Mendes, logo no início do seu voto, ele disse: nós estamos diante de um conflito ou de uma tensão de direitos fundamentais que envolve os direitos da personalidade e os direitos individuais da intimidade e vida privada do usuário e, por um outro lado, o direito da coletividade e uma possível ofensa à saúde pública, à saúde coletiva. Então, um tema que vem a plenário em razão dessa repercussão do tema e que provoca esse debate na Corte Constitucional, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, vamos aguardar agora, precisamos aguardar o voto do ministro Edson Fachin, que pode, de uma certa forma, abrir uma divergência acerca desse tema bastante polêmico e aguardar a decisão também dos demais ministros da Suprema Corte. Já que se trata de uma declaração, de um pedido de declaração de inconstitucionalidade, o afastamento ou a ineficácia do artigo 28, ela somente poderá ser alcançada se for obtido um quórum, uma votação de, no mínimo, 6 votos no plenário do Supremo Tribunal Federal, ou seja, exige-se uma maioria absoluta para que esse artigo 28 da Lei de Drogas seja considerado inconstitucional e que, portanto, a descriminalização desse porte seja efetivada e aí não se pode mais produzir os efeitos do 28 na esfera penal, porque a gente vai ver que o ministro Gilmar Mendes deu ao artigo 28 consequências administrativas e cíveis. Então, houve uma declaração de inconstitucionalidade sem redução do texto, a pena para deixar de ser considerado como crime aquele artigo 28 que está na Lei de Drogas e que especifica quais são os crimes que envolvem esses entorpecentes. Bom, o voto do ministro Gilmar Mendes e o pedido de vista do ministro Edson Fachin, a gente vai voltar a esse tema daqui a pouquinho, quando formos para a sessão plenária da quinta-feira. Na sessão plenária da quarta-feira, como vimos, houve fundamentalmente a apresentação do relatório do ministro Gilmar Mendes e também a sustentação oral dos chamados amicus curiae. Um detalhe curioso, inclusive, a respeito dessa quantidade de advogados que falaram, é que o número de entidades representadas foi até maior, porque alguns advogados, eles estavam representando mais de uma entidade, revelando, inclusive, a expectativa que existe em torno desse julgamento que continua no Supremo Tribunal Federal. Então, vamos rever. Ministros analisaram a constitucionalidade de artigo, estão analisando, melhor dizendo, já que o julgamento não acabou, de artigo que tipifica como crime o porte de drogas para consumo pessoal. O caso tem repercussão geral e quase 250 processos aguardam essa decisão. O caso chegou ao Supremo após um homem questionar uma decisão da Justiça Paulista. Ele foi condenado pelo crime de porte de drogas para o consumo pessoal após ser pego com 3 gramas de maconha na cela em que cumpria pena por outro crime. A decisão foi fundamentada pelo artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, conhecida como Lei das Drogas.
O dispositivo diz que quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com a lei, será punido com advertência, prestação de serviços à comunidade e medida educativa. O artigo também destaca que as mesmas medidas valem para quem, como consumo pessoal, semear, cultivar ou colher plantas destinadas à preparação de pequenas quantidades de drogas. E ainda, a quantidade apreendida, o local, as condições, as circunstâncias sociais e pessoais e os antecedentes também servirão para o juiz determinar se os entorpecentes eram de uso pessoal. O defensor público, que falou em nome do réu, defendeu que os usuários de drogas não podem ser considerados criminosos. Citou que outros países já adotaram a descriminalização das drogas e pediu que o Supremo aceite o recurso do condenado. Todos esses países têm um ponto em comum, que é o tratamento do usuário, que é o tratamento do uso de entorpecentes fora do âmbito policial, fora do sistema repressivo, mas sim voltado para o sistema de tratamento da saúde, para o sistema de educação e para o sistema de assistência social. Já o promotor de justiça do estado de São Paulo defendeu a lei. Ele argumentou que a norma de 2006 representa um avanço para o país e que o uso de drogas aumenta a violência, modifica comportamentos e agencia pessoas para associações criminosas. Não nos parece possível a transmutação ou a desclassificação da infração, hoje prevista no artigo 28, para ilícito meramente administrativo. O Procurador-Geral da República disse que o tráfico de drogas movimenta no Brasil 3,7 bilhões de reais por ano. Para a PGR, o porte de drogas possibilita a propagação dos entorpecentes com mais facilidade e se manifestou pela constitucionalidade da norma. Na visão do Ministério Público Federal, que essa é uma questão típica de política pública que deve ser definida pelo poder da República apto a isto, que é o Parlamento e o Judiciário deferente a ele. Os ministros também ouviram 11 entidades como amigos da Corte. 6 defenderam a inconstitucionalidade da lei. 5 são a favor de manter a norma como ela está. Entre as associações que participaram estão a Organização Viva Rio, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil e a Federação de Amor Exigente. Sessão plenária da quarta-feira, portanto, em que, como vimos, houve este início do julgamento, portanto, com a expectativa que havia da apresentação do voto do ministro Gilmar Mendes, relator, só que como já tínhamos uma hora bastante adiantada naquela sessão, então houve o consenso no sentido de que o julgamento seria retomado na sessão plenária da quinta-feira, dia 20. Foi quando o relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, votou pela inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas. No voto, o relator ministro Gilmar Mendes disse que o caso envolve 2 direitos, o individual da privacidade humana e o direito coletivo relacionado à saúde e à segurança da sociedade. Sobre o artigo da chamada Lei de Drogas, aprovada em 2006 e questionado no Supremo, o ministro considerou que é importante ficar clara a diferença entre usuários e traficantes. A Lei 11.343 de 2006 conferiu tratamento distinto aos diferentes graus de envolvimento na cadeia do tráfico, artigo 33, parágrafo 4º, mas não foi objetiva em relação à distinção entre usuário e traficante. Na maioria dos casos, todos acabam classificados simplesmente como traficantes, e esse é um ponto que nos preocupa e deve nos preocupar. Cabe citar sobre esse aspecto denso estudo sobre a recorrente situação de pessoas presas em flagrante na posse de drogas. Tráfico e Constituição, um estudo sobre a atuação da Justiça Criminal no Rio de Janeiro e Brasília no crime de tráfico de drogas. Revista Jurídica Brasília, junho-setembro de 2009, publicação quadrimestral da Presidência da República. Segundo a pesquisa, na qual foram examinadas 730 sentenças condenatórias pelo crime de tráfico de entorpecentes, no período de outubro de 2006 a maio de 2008, por volta de 80% das condenações decorreram de prisões em flagrante, na maioria das vezes realizadas pela polícia em abordagem de suspeitos na rua, 82% dos casos, geralmente sozinhos, cerca de
60%, e com pequena quantidade de droga, inferiores a 100 gramas. Outro dado interessante é que em apenas 1,8% dos casos da amostra houve menção ao envolvimento do acusado com organizações criminosas. A pesquisa constatou também uma considerável presença de jovens e adolescentes nas ocorrências. A maioria dos apreendidos, 75,6%, é composta por jovens na faixa etária entre 18 e 29 anos. No caso concreto que analisou a condenação de um homem por tráfico de drogas após ser pego com 3 gramas de maconha na cela onde estava preso, o relator considerou que é inconstitucional criminalizar os usuários por porte de drogas. Que as drogas causam prejuízos físicos e sociais ao seu consumidor. Ainda assim, dar tratamento criminal ao uso de drogas é medida que parece ofender de forma desproporcional o direito à vida privada e à autodeterminação. O uso privado de drogas é conduta que coloca em risco a pessoa do usuário. Ainda que o usuário adquira as drogas mediante contato com o traficante, não se pode imputar a ele os malefícios coletivos decorrentes da atividade ilícita. Esses efeitos estão muito afastados da conduta em si do usuário. A ligação é excessivamente remota para atribuir a ela efeitos criminais. Logo, esse resultado está fora do âmbito de imputação penal. A relevância criminal da posse para o consumo pessoal dependeria, assim, da validade da incriminação da autolesão e, em princípio, a autolesão é criminalmente irrelevante. Mas o ministro, durante todo o voto, ressaltou que a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas não significa legalizar a comercialização de entorpecentes. A própria lei diz que a avaliação deve ser feita de acordo com os indícios disponíveis. Assim, é ônus da acusação produzir os indícios que levem à conclusão de que o objetivo não era consumo pessoal. Essa circunstância deve ser alvo de escrutínio pelo juiz. Se os indícios apontam para o tráfico de uma forma inequívoca, pode-se dispensar uma fundamentação explícita. Não se exige esforço argumentativo para demonstrar que uma tonelada de droga não se destina ao consumo pessoal. Ao finalizar o voto, o ministro absolveu o recorrente e também propôs, entre outros pontos, que o usuário, quando pego em flagrante, deve ser apresentado imediatamente a um juiz. E estou, então, nessa linha, declarando a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do artigo 28 da Lei 11.343, de forma a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal. Todavia, restam mantidos, no que couber, até o advento da legislação específica, as medidas ali previstas com natureza civil administrativa. Conferir por dependência lógica a interpretação conforme a Constituição ao artigo 48, parágrafo 1º e 2º da Lei 11.343, no sentido de que, tratando-se de conduta prevista no artigo 28 da referida lei, o autor do fato será apenas notificado a comparecer em juízo. 3. Conferir por dependência lógica a interpretação conforme a Constituição, ao artigo 50, caput da Lei 11.343, no sentido de que, na prisão em flagrante por tráfico de drogas, o preso deve, como condição de validade da convenção da prisão em flagrante em prisão preventiva, ser imediatamente apresentado ao juiz. Absolver o acusado por atipicidade da conduta e determinar ao Conselho Nacional de Justiça as seguintes providências. Diligenciar, no prazo de 6 meses a contar desta decisão, por meio de articulação com os tribunais de justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, Ministério da Justiça e Ministério da Saúde, sem prejuízo de outros órgãos, os encaminhamentos necessários à aplicação, no que couber, das medidas previstas no artigo 28 da Lei 11.343, em procedimento civil, com ênfase em atuação de caráter multidisciplinar. Articulação, no prazo de 6 meses, a contar desta decisão, entre os serviços e organizações que atuam em atividades de prevenção
de uso indevido de drogas e da rede de atenção a usuários e dependentes por meio de projetos pedagógicos e campanhas institucionais, entre outras medidas, com estratégias preventivas e de recuperação adequadas às especificidades socioculturais dos diversos grupos de usuários e das diferentes drogas utilizadas. Regulamentar, no prazo de 6 meses, a audiência de apresentação do preso ao juiz determinada nesta decisão com o respectivo monitoramento. Apresentar a esta Corte, a cada 6 meses, relatório das providências determinadas nesta decisão e resultados obtidos até ulterior deliberação. É como voto, presidente. Mas o julgamento foi suspenso após o pedido de vista do ministro Edson Fachin. Pelo vertido no voto, o que também espelha a complexidade e as controvérsias à luz das diversas sustentações levadas a efeito na tribuna, e para melhor examinar a matéria, com vossa licença dos pares do eminente relator, peço vista. Ainda na sessão desta quinta, os ministros julgaram uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil contra um ato normativo do TJ Paulista e da Corregedoria do Estado, que disciplinou a audiência de custódia em São Paulo. Para a ADEPOL, houve invasão de competência que seria privativa da União. Representantes da Defensoria Pública de São Paulo e do Espírito Santo defenderam a iniciativa. A audiência de custódia significa, sim, um passo, um rumo decisivo para a evolução civilizatória do processo penal. O relator, ministro Luiz Fux, conheceu apenas parte da ação e, nos pontos conhecidos, considerou que não há inconstitucionalidade na determinação do TJ Paulista. Ele promove a autogestão do tribunal. Evidentemente que a portaria já é do conhecimento de todos. Ele estabelece como os juízes devem proceder, incumbe a unidade vinculada ao juiz competente preparar o auto, enfim, são atos de autogestão. Por maioria, os ministros seguiram o voto do relator. Bom, foram 2 processos que nós tivemos na quinta-feira. Vamos primeiramente em relação à questão do porte de drogas, depois vamos falar a respeito da audiência de custódia. Karina, em relação ao porte de drogas, voto do ministro Gilmar Mendes, pedido de vista do ministro Edson Fachin, vamos acompanhar posteriormente. Em relação ao voto do ministro Gilmar Mendes, eu gostaria de reforçar aquele ponto que eu acho que ficou até claro na matéria, mas é interessante, que é o fato de que não prevalecer o entendimento do ministro Gilmar Mendes, o porte ficaria descriminalizado. Não significa a liberação do uso. Não significa a liberação do uso e a ausência de qualquer tipo de sanção. Por quê? O voto do ministro Gilmar Mendes foi pela declaração de inconstitucionalidade sem redução do texto, ou seja, o artigo 28, ele permanece na lei, mas para fins de sanções cíveis e administrativas, ou seja, aquelas sanções ali previstas, elas podem continuar existindo. Então, a advertência em relação aos riscos do uso da droga, a prestação de serviços à comunidade, a participação em cursos educativos, continua como sanção prevista na lei, só que não pode ser considerada ato criminoso. Isso significa dizer que, se eventualmente ele tivesse sido considerado, já tivesse sido condenado por porte de drogas em razão da criminalidade prevista no artigo 28 da Lei 11.343, caso ele já houvesse uma condenação por esse porte, em quaisquer dessas circunstâncias, mesmo sendo advertência, prestação de serviço à comunidade ou participação de cursos, se ele fosse condenado uma segunda vez, ele já deixaria de ser primário. Ele perderia a primariedade e aí haveria o cômputo da agravante da reincidência, o que seria bastante prejudicial para essa pessoa, para esse réu. Não havendo a prevalecer o voto do ministro Gilmar Mendes pela descriminalização, nós não falaríamos mais na perda dessa primariedade, embora ele fosse sancionado com uma pena uma advertência, não pena, né? Não sendo crime, não haveria pena, mas haveria uma sanção de advertência ou dessa prestação de serviço à comunidade ou essa participação em cursos educativos. Então,
não haveria uma sanção penal, já que o ministro Gilmar Mendes entende que a aplicação do direito penal nessa seara seria uma medida desproporcional do Estado. Ele frisou isso bastante. O princípio da proporcionalidade teria sido violado e essa foi uma tônica do seu voto, mas que as sanções deveriam ser cíveis e administrativas e, portanto, aquela previsão do 28 continua na lei. Só não pode ser considerado crime. Rapidamente, Karina, audiência de custódia, que, pelo visto, vai mudar o nome para audiência de apresentação constitucional. Matéria constitucional, vencido apenas o ministro Marco Aurélio. Para a maioria dos ministros, não teria havido uma inovação do tema na legislação brasileira, já que a Convenção Americana de Direitos Humanos, que foi um tratado internacional que foi internalizado no direito brasileiro, que é o chamado Pacto de San José da Costa Rica, e que já foi debatido aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi considerado norma supralegal, mas infraconstitucional, ela já prevê essa apresentação do preso dentro de um prazo razoável à autoridade competente para que pudesse ser determinada, fixada a manutenção ou relaxamento da sua prisão. Então, o provimento no estado de São Paulo, pelo presidente do Tribunal de Justiça, junto com a Corregedoria Geral, não teria sido uma inovação nem no Código de Processo Penal e nem em razão do Pacto de San José da Costa Rica. E, portanto, a inconstitucionalidade formal alegada pela Associação dos Policiais, dos Delegados de Polícia, a ADEPOL, ficou insustentável, julgada improcedente a ADI, parcialmente, né, porque houve um conhecimento parcial da ação e o ministro Marco Aurélio votava na verdade, pela extinção sem julgamento do mérito, não é? O ministro Marco Aurélio entendia de forma divergente, mas prevaleceu a constitucionalidade da audiência de custódia ou da audiência de comparecimento, como sugeriu o ministro Celso de Mello. E por hoje é só, semana que vem tem mais. Semana que vem, encontro marcado, quarta e quinta, ao vivo no Direto do Plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre, e continue conosco aqui, na TV Justiça.